terça-feira sobre a grande busca do homem. Nosso assunto é encontrar Cristo como resposta para os grandes dilemas, para os grandes questionamentos e para a grande busca do coração do homem. Nós vimos, em primeiro lugar, que todo homem anseia por Deus. Usamos algumas frases clássicas de séculos atrás que apontavam para Cristo como sendo aquele que pode responder às ansiedades da natureza humana. Nosso coração tem um vazio do tamanho de Deus. Nós somos aqueles que temos expectativas que esse mundo não nos supre. Então isso é sinal que nós somos feitos para um outro mundo. Então encontramos em Cristo toda a resposta para essa nossa busca por sermos grandes, por algo maior, por algo além de nós, e vimos quem Deus é. Um Deus que está acima do mundo criado. E nós falávamos de manhã que quando a gente pensa no mundo, às vezes a gente pensa na terra, mas os limites do universo são multiplicados N vezes quando a gente pensa no universo criado. Deus está acima de qualquer coisa criada, Ele está acima do tempo. Ele é o Deus que é o Deus ser, é o Deus que era, que é e que será eternamente, um Deus de aliança, um Deus que permanece o mesmo, um Deus de bondade, um Deus de graça, um Deus apesar de nós, porque assim como Ele é apesar de Abraão, apesar de Isaac, apesar de Jacó, Ele também é um Deus que permanece bom apesar da Elise ser quem Elise é. E aí Deus nos convida, quando nós buscamos por identidade, como sentido, a sermos como Ele. E a grande busca por identidade também é respondida em Cristo. Quando sabemos que nós somos o que somos porque Deus está conosco. Nós somos o que somos porque o eu sou está comigo. Eu sou o que sou por causa da graça de Deus. Nós conversamos e relembramos tudo isso hoje pela manhã. E aí a pergunta que a gente chega hoje, durante a manhã e a noite para responder, é como se nós estivéssemos construindo algumas pequenas camadas, um murozinho com uma pedrinha em cima da outra. E a pergunta que a gente chega nessa manhã é: quem eu sou quando Deus está comigo? Quem eu sou quando eu entendo que eu tenho e pertenço ao grande eu sou? Como se desenrolam ou desenvolvem os meus relacionamentos? Que tipo de busca de pertencimento de uma comunidade, de outro, que eu tenho quando eu tenho a consciência de quem eu sou? Quem eu procuro quando eu sei quem eu sou? Porque há dentro do homem, assim como a necessidade de transcendência e a necessidade da busca pelo sentido, por uma visão, por um propósito, nós entendemos que nós somos criados para a glória de Deus. É quem vai estar do nosso lado ao longo dessa jornada? Que grupo que a gente pertence? Há uma necessidade de pertencimento, e tem uma música que você conhece, você já ouviu falar, que fala que ninguém pode ser feliz sozinho, que é fundamental o amor, e ninguém pode ser feliz sozinho. A gente diverge de muitas coisas, mas eu acho que isso é algo que dificilmente a gente vai discordar. A gente pode discordar de teologia, de futebol, de política, mas há algo absoluto e ainda que silencioso, uma verdade que ninguém pode ser feliz sozinho. A gente busca por outros semelhantes a nós, a gente busca por um grupo, a gente tem um sentido de família, a gente tem um sentido de história, de cultura, de um povo. A gente sabe que a gente é mais feliz quando a gente é bem-vindo, quando a gente é acolhido em algum lugar, e esse é um senso do pertencimento da comunidade. E a busca pelo pertencimento não é ruim, assim como a busca pela transcendência não é ruim, e a busca pelo sentido não é ruim. O grande problema é quando a gente esquece quem nós somos, quando a gente faz essa busca do pertencimento com uma memória escassa e enfraquecida de quem Deus é e de quem nós somos. E dentro desse contexto de quem Deus é e de quem eu sou, é que um filtro nasce no
meu coração para que eu possa entender como e com quem eu vou me relacionar e de que modo eu devo me relacionar. Porque o fato de eu estar inserida no lugar não quer dizer que eu me sinto pertencente a ele. Muitas pessoas estão ajuntadas, mas não estão inseridas. Se sentem sozinhas, se sentem solitárias, elas estão cheias de gente em volta, mas no final ela não pertence a nenhum lugar de verdade. Porque o pertencimento não é só estar junto, o pertencimento é um ser reconhecido, ser chamado pelo nome, e é saber que existe um lugar para você. E isso não é emocional, isso não é uma construção cultural deles, isso é teológico. Nós entendemos que nós buscamos por outro, porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós fomos criados como Deus é, e quando a gente olha para Deus, Deus é uma comunidade. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, e eles são um só. E quando Deus nos cria a sua imagem e a sua semelhança, a gente vê isso em Gênesis 1:26, passamos o homem à nossa imagem, a gente sabe que o Pai é o Criador, mas a gente leu que sem Cristo nada do que foi feito se fez. E no versículo de Gênesis 1 fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nós entendemos que havia um coletivo, havia uma comunidade, criando o homem para ser a sua imagem e semelhança. Então o homem é criado para uma comunhão. Assim como a Trindade vive em perfeita, harmônica comunhão eterna, nós fomos criados para isso, porque Deus não é solitário. E Ele não nos fez para que fôssemos solitários. Pelo contrário, Jesus, em sua última oração, em João 17:21, fala para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós. Então, ser a imagem e semelhança de Deus é um senso de pertencimento que está guardado, está no chip, vem junto com cada um de nós, porque nós somos capazes de viver em comunhão. Nessa busca de pertencimento, nós refletimos quem Deus é. Mas apesar de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, fomos criados para o nós. O pecado destruiu o nós. O pecado destruiu a possibilidade de nós vivermos em perfeita comunhão. Fomos criados para uma comunhão perfeita, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas aí o pecado entrou no mundo. Você já conhece esse texto, que está em Gênesis 3, no versículo de 6 a 12, mas eu vou ler com você para que te salte alguns detalhes. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela sob discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido, que comeu também. E aí o versículo 7 fala que os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, para se esconderem as sua nudez. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O pecado então tem a capacidade de mudar algo imediato dentro de nós. O texto fala que por causa do pecado os olhos de ambos foram abertos. E o primeiro efeito do pecado então não é social, ele não é ambiental. Depois nós vemos várias consequências do pecado do homem na continuação dessa conversa de Deus com Adão e Eva. Mas em primeiro lugar o efeito do pecado foi relacional. A primeira coisa que acontece quando o homem peca é que surge a vergonha, surge a
ocultação, surge os distanciamentos, o homem se esconde de Deus, o homem se esconde um do outro, ele esconde-se de si mesmo, porque o pecado, ele quebra, o pecado quebra a imagem de Deus no homem, e ele quebra a comunhão, tanto vertical como a comunhão horizontal. O pecado quebra a comunhão, o pecado destrói a comunhão. Nós somos chamados para a comunhão, nós vamos ver um versículo que fala explicitamente isso, mas o pecado quebra a comunhão. Ele não quebra só a nossa comunhão com Deus, ele quebra a nossa comunhão, o senso de pertencimento, a possibilidade da unidade do nós de uns com os outros. Em Gênesis então 3:12, o homem disse: a mulher que me deste por esposa, é culpa dela, é culpa tua em última instância, porque quem me deu essa praga dessa mulher foi você, Deus. É isso que o pecado traz para nós. Ele traz essa necessidade de transferência de culpa, essa necessidade de deslocamento da culpa e da responsabilização e a ruptura da unidade. O homem, quando peca, então, ele que era uma unidade, torna-se fragmentado, porque o pecado vai transformar a nossa vida, vai transformar o nosso coração, vai transformar as nossas ideias, vai transformar os nossos afetos. O pecado toca os nossos afetos. E aí ele vai transformar a comunhão em acusação, a parceria em defesa e a unidade em isolamento. Se você percebe em algum momento que a sua vida está assim, você pode orar a Deus, porque algo certamente está quebrando a sua comunhão. Se antes havia uma comunhão e agora não há mais. Se antes havia uma parceria e agora não há mais. Se antes você olhava para alguém e agora você consegue só acusar, só ver os defeitos e só ver os problemas, e a responsabilização de toda a quebra do relacionamento é da outra pessoa, o que faz isso é o pecado. É o pecado que destrói as famílias. É o pecado que quebra a amizade de anos dos amigos. É o pecado que nos isola. É o pecado. O pecado é o grande problema que atrapalha nós de vivermos a imagem e semelhança de Deus em perfeita unidade. Então a gente pode estar rodeado de pessoas e estar sozinho. A gente pode ser ativo em um grupo, ter uma responsabilidade, estar relacionado de alguma maneira, conectado digitalmente, ter não sei quantos milhões de amigos e seguidores e ser absolutamente sozinho. Até que Jesus veio para resolver o problema do pecado. Todo o problema do pecado foi resolvido, disse Jesus. E assim como o pecado tem o poder de destruir a comunhão, e o pecado tem o poder de quebrar a comunhão tanto com Deus quanto com o homem, Jesus na cruz reconciliou nós com Deus, mas também nos reconcilia uns com os outros. É esse o poder da graça, o poder da cruz. E a palavra de Deus fala em Colossenses 1:19 que foi do agrado de Deus, que nele, aqui Colossenses, Paulo aos Colossenses está falando de Jesus, que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude, e por meio dele, de Jesus, ele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, na horizontal, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Através da cruz, através do sangue de Jesus, nós retornamos ao status quo de ser possível a imagem e semelhança de Deus em nós, ser possível uma comunhão verdadeira, ser possível nós vivermos em unidade. Isso é por causa da cruz. A cruz nos reconcilia com Deus, porque o nosso pecado impede a gente de ter um relacionamento com Deus. Isaías 52 vai falar que impede Deus de nos ver, de nos ouvir, mas também nos reconcilia uns com os outros, porque Deus não salva indivíduos, não há salvação individual. Eu não tenho possibilidade de viver a intensidade, a profundidade do reino de Deus sem congregar, sem estar vinculado, sem fazer parte, porque o Evangelho salva e forma um povo reconciliado, e em Cristo, tudo aquilo que o pecado estabeleceu como barreira, a cultura, os códigos sociais,
o dinheiro, a posição, as questões de gênero, tudo isso em Cristo é quebrado, tudo isso em Cristo é reconciliado. Gálatas 3, versículo 26 a 28 fala que todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então não há judeu e nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Não tem preto, não tem branco, não tem corintiano, não tem santista, não tem de esquerda, não tem de direita, não tem quem põe açúcar no café e que toma café puro, é tudo um em Cristo. É isso que Deus faz, é isso que a cruz faz, ela derruba os muros da divisão. E o convite de Jesus, então, não é só para sermos salvos. E eu viver minha vidinha aqui, você vai vivendo a tua vidinha aí. Mas é de sermos reconciliados e unidos numa só família. A busca por sentido é a busca de sermos uma unidade, assim como Deus é um. Nós temos em nós, no nosso chip, uma busca por vivermos com intensidade essa graça de sermos um em Cristo Jesus. E Efésios 2, versículo 19, vai dizer que nós não somos estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quando nós somos salvos, nós recebemos uma família. Independente de todos os problemas que a gente carrega, em função, pelas disfunções, melhor dizer, das nossas famílias, quando nós somos inseridos no corpo de Cristo, por meio do batismo, através do Espírito Santo, nós nos tornamos um povo, nós temos uma identidade, e a nossa identidade é que nós somos filhos de Deus e membros da família de Deus. Aqui a gente tem pertencimento, aqui a gente tem identidade, e aqui a gente tem comunhão. 1 João 3,1 fala: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, porque todos aqueles que creem, João vai dizer, têm o poder de ser chamado filho de Deus. E se você é filho, você tem irmãos. Isso define os laços mais profundos e eternos que nós podemos vivenciar por causa da graça, que não estão ligados apenas a esse mundo. E aí a gente olha para um Deus transcendente, que acima desse tempo, que acima desse espaço, em todos os lugares, do passado, do presente e do futuro, todas as línguas, todas as pequenas tribos, as igrejas perseguidas, as grandes mega-igrejas, as pequenas igrejas e as grandes de parede preta, aonde se professa o nome de Jesus, ali nós temos uma família, ali nós temos irmãos. Só que viver em família e viver em unidade não tem um final feliz quando a gente é inserido no corpo, quando a gente entende a necessidade que a gente tem de pertencimento e de comunhão, porque nós vamos conviver com as nossas dificuldades naturais de viver o nosso. Quando a gente abre a Bíblia e a gente lê as cartas de Paulo nas igrejas, em sua grande maioria são conselhos referentes à vida da comunidade da igreja. E aonde tem placa tem história, concorda comigo? Se tem uma coisa escrita lá, vocês precisam se amar, vocês não podem se devorar, vocês precisam cuidar porque alguma coisa está acontecendo ali para precisar chegar essa cartinha. Então não é de hoje que a gente tem dificuldade de viver com o outro. Viver com o outro é um propósito de Deus para nós refletirmos a glória de Deus, mas há uma realidade de que é um grande desafio para o cristão, um grande desafio para a nossa vida. E nós, em primeiro lugar, para vencermos os desafios que nós temos de viver de verdade o Evangelho, é que nós precisamos buscar a identidade ao invés da afinidade. A afinidade é muito boa quando você está buscando pessoas que podem te completar, que pensam igual a você, que vão somar na sua vida. Mas ela é muito ruim quando você descarta absolutamente alguém que pensa diferente de você.
Quando você vive uma vida de julgamento e você se coloca num patamar superior, onde as outras pessoas ali, os mortais, não servem para sentar à mesa com você. Eles não servem para ser seus amigos. Eles têm uma visão política diferente da sua. Eles torcem para outro time. Pô, você sabe a história da vida da família desse cara? E cada vez que nós colocamos a afinidade acima da nossa identidade, nós estamos violando algo que foi conquistado na cruz do Calvário. Porque quando Deus nos fez família, Ele nos fez irmãos, independente de quem nós somos, de onde nós viemos e quais são as prioridades da nossa vida. Porque Cristo se torna tudo em todos. E aí Cristo é o motivo e a realidade pelo qual nós estamos unidos. E quando nós estamos unidos por causa de Cristo, todas as outras coisas são menores. O que nos diverge é inferior àquilo que nos une. Nós precisamos aprender que somente em Cristo nós vamos conseguir viver o propósito de Deus de sermos uma unidade que reflete a própria Trindade. 1 Coríntios 1,19 fala que Deus é fiel e nos chamou à comunhão com seu Filho, Cristo Jesus. O chamado de Deus para nós não é só para a salvação, não é só para transcender e buscar primeiro o reino de Deus e permitir que as coisas que hoje nos movem sejam as outras coisas. Não é só ter uma identidade firmada em Cristo, é entender que Cristo é o meu tudo, e quando Ele está comigo, Ele define quem eu sou, mas é entender que eu fui criado para comunhão. E quando eu decido não viver a intensidade do chamado de Deus, eu também estou quebrando o propósito da glória de Deus na minha vida. Nós fomos chamados para a comunhão por meio de Jesus, e essa unidade não nasce da semelhança, não nasce das afinidades, ela nasce de Cristo, ela nasce da nossa vocação comum, ela nasce da consciência de que agora nós somos um povo escolhido, que nós somos uma geração que foi eleita, que nós somos o sacerdócio santo, que nós somos separados para expressar a glória de Deus, somos o povo de Deus, é a nossa identidade que nos une. Nós vemos isso quando nós temos pessoas absolutamente diferentes das famílias, não é assim? Às vezes um irmão é completamente diferente do outro, mas eles são irmãos, e eles sentam juntos, e eles se abençoam na diferença, nas diversidades, eles somam na vida dos outros, eles estão aí na mesa, e eles estão em todos os momentos especiais um da vida do outro, porque o que os une é muito maior do que aquilo que os diverge. É esse o sentido que Deus trouxe para nós quando Ele nos fez família. E a comunhão, irmãos, não é algo natural. Nós não vamos viver isso de uma forma natural. É necessário que nós tenhamos intencionalidade. Em muitas coisas espirituais é necessária intencionalidade. Para ler a Bíblia, para orar, para buscar a Deus, para você ter uma disciplina de jejum, você precisa ser intencional. Mas para a comunhão também. Você não vai se juntar com uma pessoa só por ele ser cristão. Você vai se juntar com uma pessoa que é parecida com você. Você vai se juntar apenas por afinidade. A nossa carne, a nossa alma vai buscar por afinidade. É nosso espírito quem vai romper essas barreiras. E nós vemos a vitória da igreja primitiva, em Atos 2, 42 a 46, quando o texto bíblico fala que eles, a igreja de Jesus, aquela igreja que estava se formando, após Jesus ser assunto aos céus, ser elevado aos céus, ter dado ordem para os discípulos irem, eles terem recebido o mover, a unção, o Pentecostes, do Espírito Santo para serem testemunhas, eles saem para pregar, e eles começam a pregar, e é na base de 3.000, de 5.000, e a igreja começa a se formar. E como que essas pessoas poderiam ser uma unidade? Como que aquele povo ia ser o povo de Deus, se agora eles não tinham a cultura judaica, se agora eles não tinham mais os mandamentos de Moisés, como que agora isso vai fazer com que eles tenham um só pensamento, um só modo de agir, um só coração? Para isso é necessário intencionalidade. E o texto fala que esse pessoal se dedicava aos ensinos dos apóstolos. Eles se dedicavam. Você entende a palavra dedicado?
almoçar. Eles tinham uma intencionalidade na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Para partir o pão não precisa de tanta intencionalidade, mas para a oração precisa. Eles estavam juntos. Todos os que criam, o versículo fala, mantinham-se unidos. E eles tinham tudo em comum. Porque quando Cristo é o seu tudo, você pode ter tudo em comum com uma pessoa que é absolutamente diferente de você. E vendendo as suas propriedades e bens, eles distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Ninguém tinha falta de nada. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Eles estavam juntos, um enfiado na casa do outro, um junto com o outro, um apoiando o outro, um ajudando o outro. E a gente vai vivendo uma vida que a gente quer cada vez mais distância. Se a pessoa fala assim, você vem, eu vou. Que horas é? Quem vai? Tem cadeira? E a gente vai criando várias situações para que a gente permaneça cada vez mais isolado, cada vez mais sozinho. E o propósito de Deus é que a gente seja intencional. A gente precisa investir tempo. E tempo é escasso, né, Luiz? Tempo é caro, né? Tempo é muito caro. É mais fácil você falar, quanto é, irmão? Que a gente vai fazer uma vaquinha aqui. Não, eu preciso que vocês venham aqui. Eu preciso que vocês venham orar aqui. Mas uma oferta, irmão. Se eu mandar a cesta básica, não, eu preciso que você venha aqui. Eu preciso estar junto. Tempo é caro demais. Tempo é um produto escasso. E para ter comunhão, eu preciso ouvir, eu preciso não julgar, eu preciso acolher. E isso não é natural. Quando a gente entende, Deus fala o seguinte, Hebreus 10: consideremos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Você precisa incentivar, você precisa se dedicar, você precisa ter intencionalidade na comunhão e nas boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Vamos nos encorajar para estar junto como igreja. Não é só para estar junto na igreja, mas é para estar junto como igreja. Porque comunhão é diferente de ajuntamento. Pode ser que um grupo de irmãos se reúnam e Cristo não seja o centro daquela conversa. Que um grupo de irmãos se reúnam e eles falem mal uns dos outros, eles trocam ideias e tocam pau e a carne é o centro. Não houve edificação, não houve comunhão, não houve palavra de sabedoria, ninguém abriu o coração, ninguém foi ouvido, ninguém foi abençoado. E você sai de lá com mais pecado do que quando você entrou. Isso não é comunhão. Comunhão é estar junto com Cristo centrado no meio. E nós precisamos aprender a ter comunhão, principalmente quando nós somos irmãos amigos. Nós precisamos aprender a permitir que Cristo esteja sentado em nosso meio, para nós reunirmos como igreja. Não nos reunimos como amigos apenas. A comunhão exige tempo, compromisso e perseverança. A comunhão permite que nós sejamos nós. Quando você fala nós, você está falando da família de Deus. E aí eu encerro com uma pergunta: qual é o maior desafio do nós? Qual é o maior desafio que nós temos para viver esse nós? O maior desafio que a gente tem é o eu. Da busca do outro, o maior problema é o eu. O maior problema é eu entender que, 2 Timóteo, versículo 1 e 2, capítulo 3, fala que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos. Se Cristo nos chama para amar o outro, e o mandamento
segundo mais importante é eu amar o outro como eu amo a mim mesmo. Todo o egoísmo e esse nosso senso de amarmos a nós mais do que o outro fere o projeto de Deus na nossa família, na nossa vida, na nossa igreja, na nossa comunidade. Porque para cada ninguém pode ser feliz sozinho, existe um antissolo que não acompanhado, não é? E a gente vai vivendo a nossa vida de um jeito meio protetivo, porque afinal de contas, quando você está junto, você se machuca, você se rala, você se fere, você se cura, você se abençoa, você se guarda, mas você se rala também. E quando nós decidimos que nós vamos viver em comunhão, nós temos um grande desafio. Nós temos um problema sério de vencermos o nosso egoísmo, de não estarmos centrados em Cristo e muitas vezes estarmos centrados em nós mesmos, porque o egoísmo ele nos coloca no centro e ele nos impede de amar, ele nos impede de nós nos relacionarmos, ele nos impede de servir e ele nos impede de perdoar. O egoísmo nos impede de vivermos o relacionamento que Deus propôs para nós. E o convite de Jesus para nós, irmãos, que estamos buscando nós, que queremos aquilo que Deus quer, é em primeiro lugar que a gente ame. Que a gente ame. E a palavra de Deus fala em João 13, 34 e 35, que as pessoas do mundo vão conhecer a gente como discípulos de Jesus se nós nos amarmos uns aos outros. E aí ele vai dizer que não é qualquer amor, né? Que a gente precisa nos amar como Cristo nos amou. O chamado de Jesus não é só para salvação, é para comunhão. Na comunhão você ama. A segunda coisa que a gente precisa para ter relacionamentos profundos é nos negarmos. É a renúncia do eu. E negar-se é imprescindível, porque em algum momento alguém mais esclarecido vai ter que abrir mão, mesmo que ele esteja certo. Porque amar é amar quem está errado. Amar não é nos relacionarmos com merecimento. Seguir a Jesus é abrir mão da nossa razão. E o Espírito Santo nos chama para vivermos esses relacionamentos. A terceira coisa que nós precisamos aprender é servir. E esse é um grande golpe meu, né? Porque a gente gosta de servir, não gosta de servir. Você não fica feliz quando alguém vai buscar uma aguinha gelada para você? Você fica feliz? Você nem pediu, você nem sabia que você estava com sede. Aí alguém vem com uma aguinha naquela temperatura ali muito gelada, né? Você fica feliz. Quando alguém fala, não, pode ir, eu vou cuidar das coisas aqui para você, vai descansar um pouco, ó. Toma aqui o cartão de crédito, vai lá no shopping, faz umas compras, vai lá. Você fica feliz, você começa a viver poxa, alguém está fazendo umas coisas para mim. A gente gosta de ser feliz. E há um golpe quando nós temos a imagem de Cristo Jesus como uma referência. Porque 1 João 3,16 fala que nós conhecemos o amor como? Em que Cristo deu a sua vida por nós. Podia acabar aí, né? Que coisa linda. Lindo esse versículo. Mas ele continua. E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. É nisso que a gente conhece o amor. Não é só no fato de Cristo ter dado a vida por nós. Nós conhecemos amor quando nós começamos a dar a vida pelos nossos irmãos. Dar a vida. E se você pode dar a sua vida, o que é que você não pode fazer para servir alguém e conhecer o amor? Na lógica comum, a gente vive para ser servido, mas no reino de Deus, nós vivemos para servir. Porque Jesus veio para servir. Marcos 10, 45 fala que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Filipenses fala que a gente precisa ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. E João conta o momento em que Jesus lava os pés dos discípulos. E Jesus fala o seguinte: se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Quando ele nos ensina a servir, ele fala: se eu sendo. Jesus não lavou os pés apesar
apesar de ser Senhor. Ele lavou os pés porque Ele era Senhor, porque servir é a nossa identidade. O pastor Leandro falou sobre isso ontem. Servir faz parte da identidade do cristão. Jesus lavou os pés dos discípulos porque Ele era Jesus. E se nós queremos viver uma real transformação, nós precisamos estar disponíveis para servirmos uns aos outros. Nós precisamos estar disponíveis para entender quem nós somos em Cristo. Nós não precisamos provar o nosso valor, a gente não compete por posição, a gente não julga as pessoas inferiores, a gente serve porque a gente tem liberdade. E Gálatas 5,13 fala que a gente serve mediante o amor, porque todo mandamento se resume em ame ao teu próximo como a você mesmo. O serviço confronta o nosso ego. O serviço, ele cura o individualismo e ele forma o caráter de Deus em nós. Mas talvez o último golpe, o mais difícil de todos os golpes da nossa vida, é o perdão. Porque não existe nós sem perdão. Se você acha que você pode viver com alguém sem uma unidade com essa pessoa, sem perdão, você só vai até a página 1. Porque em algum momento você vai precisar perdoar ou ser perdoado. O perdão é o que mantém a relação. O perdão é o que nos sustenta. Se a gente não aprender a perdoar de todo o nosso coração, a gente nunca vai viver o propósito de Deus, porque a gente rechaça. Quem machuca a gente rechaça, a gente manda embora, a gente descarta as pessoas pelos erros que elas cometeram, a gente descarta as pessoas pelas desavenças, pelos desentendimentos, a gente descarta as pessoas que são diferentes da gente, e a gente vai ficando só com gente muito parecida com a gente. E isso destoa da identidade de Cristo, porque faz com que a gente busque só afinidade. A gente não pode estar junto por isso, mas é por causa do reino do amor de Jesus. Uma pessoa rancorosa nunca vai pertencer a grupo nenhum. Uma pessoa soberba nunca vai acolher um desigual. Um julgador vai descartar todas aquelas pessoas que Jesus já perdoou. Mas ele tem uma ideia que pisca na cabeça dele, dizendo: as pessoas não mudam. Esse negócio de mudar não muda nada. Vai ver só, já era tanta outra de novo. E esse tipo de pensamento faz com que a gente não possa viver a comunidade e o reino que Deus estabeleceu. E o último versículo que eu quero compartilhar com vocês, de Colossenses 3, 13 e 14, fala que nós precisamos suportar uns aos outros. E suportar é cuidado. Suportar é acolher. Suportar é segurar. Como a gente segura o outro numa pena. É você saber que se você largar a mão, o seu irmão vai cair. E você tem uma responsabilidade com o seu irmão quando ele cai. Porque provavelmente ele caiu porque você não estava lá para suportar ele. Nós temos uma responsabilidade. Quando a gente entende a responsabilidade que é amar, a gente consegue entender como isso é algo basilar no reino de Deus. Porque nós somos o abraço de Deus, nós somos o olhar de Deus, nós somos a escuta de Deus. Deus vai se mover em amor em nosso meio, provendo todas as necessidades emocionais e materiais através do seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Quando nós entendemos a nossa responsabilidade, nós acolhemos e nós suportamos, nós perdoamos as queixas que uns têm contra os outros, e perdoa como Jesus nos perdoou. E o versículo Paulo conclui falando: vistam-se do amor, porque o amor é o elo perfeito. Não há meios de nós permanecermos unidos se não for por meio do amor. Jesus é a nossa grande pérola, Ele é o nosso grande tesouro. E quando nós buscamos Jesus, nós encontramos o nosso irmão. Na busca por Cristo, eu encontro o meu irmão. Quanto mais próximo eu estou de Jesus, mais próximo eu estou do meu irmão. Quanto mais distante eu estou de Jesus, mais distante eu estou da comunidade, mais distante eu estou da comunhão. E quando eu entendo isso, que o nós construído sem Deus é frágil, é
é condicional, é passageiro. Eu entendo o meu propósito, eu entendo o meu chamado. Se eu sei quem Deus é, e eu sei quem eu sou, quando eu sou está comigo, eu posso me mover em amor, eu posso me mover em encanto, eu posso me mover em relacionamentos saudáveis de perdão, eu posso me mover servindo àqueles que precisam ser servidos. Qualquer outra expressão de busca por algo que nos completa é egoísmo. E esse é o nosso problema. É por isso que a gente se frustra. É por isso que a gente deixa de ser amigo de um monte de gente. É por isso que vem um monte de gente embora da igreja, falando mal. É por isso que tem relacionamento que acaba, casamento que acaba. Porque você chega lá para ser amado, para ser servido. Você quer que o outro se negue. Você quer viver e receber sem entender que nós devemos fazer isso como Cristo fez. E quando você vai viver para fazer parte dessa comunidade de amor, você vai ter em Cristo a referência. Se nós vamos buscar de verdade ser para o louvor da glória de Deus, nosso propósito de vida é que Cristo seja glorificado, Cristo será glorificado nos nossos relacionamentos. Quem eu sou em Cristo vai ser um filtro para o modo e com quem eu me relaciono. Se nós vamos viver para a glória de Deus, nós vamos ter um amor por nós, e nós vamos ter um amor por mais de nós, que é o que a gente vai falar um pouco mais à noite. Como nós nos relacionamos com a igreja, nós falamos hoje, como nós nos relacionamos com aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Vamos orar. Senhor, nós temos um grande desafio pela frente, que é amar como o Senhor nos amou. O Senhor